A Amazônia é quase mítica, um verde vasto mundo de águas e florestas onde as copas de árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte de mais de um terço das espécies que vivem sobre a Terra. Os números são igualmente monumentais. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, num território de 4,196,43 milhões de quilômetros quadrados. Crescem 2.500 espécies de árvores e 30 mil espécies de plantas. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes. Seu principal rio, o Amazonas, corta a região para desaguar do Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo. As estimativas situam a região como a maior reserva de madeira tropical do mundo. Seus recursos naturais, que além da madeira, incluem enormes estoques de borracha, castanha, peixe e minério, por exemplo, representam uma abundante fonte de riqueza natural. A região abriga também grande riqueza cultural, incluindo conhecimento tradicional sobre os usos e a forma de explorar esses recursos naturais, sem esgotá-los nem destruir o habitat natural. Todas essas grandezas não esconde a fragilidade do ecossistema local. Porém, a floresta vive a partir do seu próprio material orgânico, e seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a qualquer interferências. Os danos causados pela ação antrópica são muitas vezes irreversíveis. Ademais, a riqueza natural da Amazônia se contrapõe dramaticamente aos baixos índices socioeconômicos da região, de baixa densidade demográfica e crescente urbanização. Dessa forma, o uso dos recursos florestais estratégicos para o desenvolvimento da região. Vegetação. A floresta amazônica, no geral, é composta por uma vegetação densa e árvores de grande porte. Pode ser dividida em 3 categorias, sendo elas: mata de terra firme, a maior parte da floresta que não sofre inundações por localizar-se em partes mais altas, apresentando árvores de grande porte. São exemplares típicos a castanheira, angelim, mogno, cedro, andiroba, além de cipós, palmeiras, líquens e musgos. Mata de igapó. Permanentemente inundada por se localizar em regiões muito baixas, são alagadas com frequência. Por isso, as plantas se adaptaram a esse ambiente para a sobrevivência. São exemplos os buritis, orquídeas, vitória régia e bromélias. Mata de várzea. Sua localização em áreas pouco menos baixas que possibilita a inundação periódica com a formação dos rios. Apresenta solo muito fértil em razão dos sedimentos depositados pela água fluvial. As plantas nascem na água baixa e os frutos aparecem quando sobem. Exemplares típicos são jatobá, andiroba, samaúma, cumaru e seringueira. A respeito da flora da Amazônia, as espécies de vegetais dividem-se em árvores, ervas, arbustos, trepadeiras e lianas. Boa parte dessas espécies apresentam um grande potencial medicinal e, consequentemente, atraem o mercado farmacêutico, colaborando então para o crescimento econômico. Essas plantas são utilizadas também pelos indígenas que habitam a região. Exemplos: cargueja. Nome científico: Bacchus trimera. Uso: espécie de até 2 metros que apresenta potencial purificador e desintoxicante. É utilizado para sanar problemas no fígado, problemas digestivos, úlcera, gastrite e diarreias. Unha de gato. Nome científico: Uncaria tomentos. Uso: espécie de trepadeira repleta de espinhos, chegando até 30 metros de altura. É utilizada como anti-inflamatório para tratar problemas gastrointestinais. Capim santo. Nome científico: Lipia alba. Uso: espécie de erva com folhas compridas e eretas, utilizada para fazer chá para tratar febres, dores e problemas de estômago. A fauna amazônica contempla no total aproximadamente 2 milhões de diferentes espécies, muitas delas exclusivas dessa região. Dentre estas, mais de 1.300 espécies de pássaros como papagaios, araras, maritacas, garças, dentre outros. 300 espécies de mamíferos como onça-pintada, anta, lobo-guará, entre outros primatas.
O rio Amazonas é o maior rio em volume de água do mundo. Estima-se que nadem pelos rios da região aproximadamente 3.000 espécies: tacunarés, surubins, piranhas, jaús e tambaquis. Centenas de variedades de sapos, rãs e pererecas marcam a presença dos anfíbios. Distintas variedades de jacarés, tartarugas e cobras, como a cascavel, a jararaca e a sucuri, são os mais populares representantes dos répteis. A Amazônia é uma região bastante úmida e quente, e isso deve-se à existência das florestas que, por meio da evotranspiração, perdem água para o meio ambiente. O Oceano Atlântico também é responsável por essa umidade elevada. O clima predominante é o equatorial úmido, com temperatura média de 27 graus durante a estação de menor umidade e de 25 graus durante a estação de maior umidade. O total de chuvas varia de 1.400 a 3.500 milímetros por ano, sendo de 55 milímetros a precipitação do mês de janeiro, que é o mês mais seco, e de 99 milímetros no mês de abril, que é o mês de maior precipitação. A região hidrográfica amazônica é constituída pela Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, situada no território nacional, pelas bacias hidrográficas dos rios existentes na Ilha de Marajó. Além das bacias dos rios situados no estado do Amapá que desaguam no Atlântico Norte, segundo a resolução da CNRH de número 32 de 15 de outubro de 2003, perfazendo um total de quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Tem seus principais rios, como o Javari, Purus, Madeiras, Tapajós, Xingu, a margem direita, e o rio Içá, Japurá, Negro, Trombetas, Paru e Jari, a margem esquerda. Região hidrográfica e bacia hidrográfica são coisas diferentes. E a bacia hidrográfica do Rio Amazonas é constituída pela mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre, com quase 7 milhões de quilômetros quadrados, desde suas nascentes nos Andes peruanos até sua foz no Oceano Atlântico, no norte do Brasil. Essa bacia continental se estende em vários países da América do Sul, como Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana. Quando ela está no Peru, ela se chama Vilcanota. E quando ela chega aqui no Brasil, ela se chama Solimões, tem um encontro com o Rio Negro, perto de Manaus, e recebe o nome de Rio Amazonas. A bacia amazônica está localizada numa região de planície, o que possibilita muito o transporte hidroviário. Tem cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis, e a navegação é importante para grandes afluentes, como Rio Amazonas, Madeiras, Xingu, Tapajós, Negros, Trombetas e Jari. Em decorrência disso, e da importância para a economia local, em 1997 é inaugurada a hidrovia do Rio Madeira, que opera no Porto Velho, em Itacoatiara, no Amazonas, e possui 1.056 quilômetros de extensão, e por lá é feito o escoamento da maior parte de produção de grãos e minérios na região. A disponibilidade hídrica é a vazão média da região hidrográfica amazônica, que é de 132.145 metros cúbicos, correspondendo a 73,6% da vazão média do país. Ou seja, a vazão média dessa região é quase 3 vezes maior do que a soma das vazões das demais regiões hidrográficas. A sua disponibilidade hídrica é de 1.748 metros cúbicos, e a vazão específica na região é de 34,1, sendo 63% maior que a média brasileira, que é 20,9. A distribuição das áreas de recargas dos aquíferos na região hidrográfica amazônica é o seguinte: o Solimões tem 11,8%, Alter do Chão tem 7,5%, os Parecis tem 2,1%, Boa Vista tem 0,4%, as Barreiras tem 0,3%, o sistema aquífero Solimões é o que aflora em todo o estado do Acre e na parte oeste do estado do Amazonas. Esse aquífero é utilizado principalmente para abastecimento público, sendo fonte importante para a cidade de Rio Branco. Em geral, é explotado como aquífero livre. E a estimativa de disponibilidade hídrica, que é a reserva explotável, é de 896,3 metros cúbicos. O sistema aquífero de Alter do Chão faz parte da bacia sedimentar do Rio Amazonas. Em geral, é um aquífero de tipo livre. E aflora na região do centro-norte do Pará e leste do Amazonas. Participa do abastecimento das cidades de Manaus, Belém, Santarém, Ilhas de Marajós, e sua reserva explotável é de 249,5 metros cúbicos. O aquífero de Boa Vista é importante fonte de abastecimento para a cidade de Boa Vista, como já disse o nome. Sua disponibilidade hídrica é de 34,4 metros cúbicos. Já pensou que você tá numa floresta, olha pra cima e tem um rio na tua cabeça? Pois é, qualquer pessoa que escuta essa expressão rios voadores se espanta, achando que é brincadeira. Mas na verdade não, eles estão bem próximos da gente e eu vou explicar pra vocês como eles funcionam agora. Essa expressão foi criada para designar a enorme quantidade de água liberada pela floresta amazônica em forma de vapor d'água. De acordo com o INPA, que é o Instituto Nacional das Pesquisas da Amazônia,
Uma única árvore de 10 metros de altura emite em média 300 litros de água por dia, mais do que o dobro do total da água consumida por uma pessoa durante o dia para beber, cozinhar alimentos e tomar banho. E funciona da seguinte maneira: é tipo uma bomba d'água, ou seja, ela capta a água dos solos, emite para a atmosfera em forma de vapor e esse processo é evapotranspiração. Parte desse volume transforma-se em chuvas e cai na própria floresta, e outra parte é transportada pela atmosfera, que é conduzida pelos rios voadores, e eles partem direto para a Cordilheira dos Andes. Lá eles se deparam com um verdadeiro paredão de mais de 4.000 metros, o que faz com que lá mesmo ele precipite, virando gelo ou chuva. Nessa precipitação, é a grande responsável pela formação das nascentes dos rios, e dentre eles dão origem ao próprio Rio Amazonas. Outra parte é rebatida para o interior do continente, abastecendo regiões como Centro-Oeste, Sul, Sudeste do Brasil e outras localidades como Rio da Prata. O relevo amazônico é formado por planícies de inundação, que são as várzeas, planalto amazônico e escudos cristalinos. Na maioria dos casos, não apresenta altitudes acima de 200 metros. Contudo, o Pico da Neblina, considerado o ponto mais alto do Brasil, localiza-se no norte do estado do Amazonas, com altitude de 3.014 metros. As planícies de inundação, áreas periodicamente alagadas, os planaltos amazônicos, com altura máxima de 200 metros, e os escudos cristalinos, com altitudes acima de 200 metros. O relevo dessa região também é dividido em outras formas, que a gente pode destacar. O Planalto, que é a região de superfície irregular, que possui altitude de 400 a 500 metros. O Planalto da Amazônia é muito observado na região do extremo norte, sendo apenas um fragmento de planaltos residuais norte-amazônicos. O Atlântico, e existem também os planaltos com superfície de maior altitude, podendo variar de 800 a 1.200 metros. Os norte-amazônicos, os grandes destaques são o Pico da Neblina e o Pico do 31 de Março, localizados na Serra do Imeri, que é a fronteira com a Venezuela e do Amazonas. As planícies, que são diferentes do Planalto, e na Amazônia esses planaltos se localizam mais na região sul. E a depressão, que possui a superfície com altitude de 100 a 300 metros, de pouca inclinação. A parte amazônica que apresenta grande depressão é na região leste. A Amazônia é um local que possui características muito peculiares, e uma delas é o fato de seu solo ter pouco nutrientes. Porém, o que acaba sendo interessante é que mesmo com essas condições, o local mantém seu equilíbrio natural, tendo pouca perca de nutrientes, e poucos nutrientes que existem no solo já advém a composição de galhos, folhas e animais mortos, que se decompõem e favorecem a todo esse processo. Sendo um local tão diversificado tanto na fauna, flora, ele tem seu relevo que ainda mostra variedade e contraste, o que torna esse ambiente impressionante e inesquecível. O desmatamento e a extensão dos incêndios florestais na região amazônica despertou toda a atenção global no ano de 2019. Os ventos trouxeram a fumaça dos incêndios para a região sudeste do país e na cidade de São Paulo. Acumulou uma camada espessa de fumaça que foi de encontro com o ar úmido soprado na costa oceânica. O céu da tarde ficou escuro e foi necessário acender as luzes da rua 3 horas mais cedo do que o normal para que a cidade continuasse funcionando. Este evento despertou o interesse não só dos brasileiros, mas do mundo, para a realidade da destruição funcional que o bioma Amazônia apresenta hoje. O bioma Amazônia detém uma das últimas grandes reservas de madeira tropical do mundo. O processo de degradação da Amazônia é principalmente devido à exploração desordenada da madeira. Na agricultura, são produzidos, entre outros, arroz, banana, laranja e mandioca. Outra fonte de renda é o turismo, uma vez que o estado abriga uma das restritas áreas ainda preservadas no mundo. Segundo a FGV, Fundação Getúlio Vargas, o ecoturismo é o segmento que mais cresce no estado, cerca de 6% ao ano. Na extração mineral, são obtidos principalmente calcário e estanho. Na extração vegetal, existe atividade madeireira, retirada da castanha do Pará, coletas de frutas regionais, borracha e na extração animal, a pesca. Na capital do estado, concentra o principal centro industrial, a Zona Franca de Manaus. Nesse setor produtivo amazonense, destaca-se principalmente a produção de eletroeletrônicos, motocicletas, além do beneficiamento de alguns minérios e alimentos. Apesar da existência do polo industrial da Zona Franca de Manaus, a principal atividade econômica do estado do Amazonas está vinculada às atividades primárias, que correspondem, em geral, a uma produção que agrega pouco valor no produto. Diante disso, as principais atividades econômicas praticadas no estado são extração vegetal, mineral e animal, denominados respectivamente de extrativismo. O desmatamento e a extensão dos incêndios florestais na região amazônica despertou toda a atenção global no ano de 2019. Os ventos trouxeram a fumaça dos incêndios para a região sudeste do país e na cidade de São Paulo.
acumulou uma camada espessa de fumaça que foi de encontro com o ar úmido soprado na costa oceânica. O céu da tarde ficou escuro e foi necessário acender as luzes da rua 3 horas mais cedo do que o normal para que a cidade continuasse funcionando. Este evento despertou o interesse não só dos brasileiros, mas do mundo, para a realidade da destruição funcional que o bioma Amazônia apresenta hoje. Tratando dos aspectos sociais, é caracterizada por uma região bem pobre, com um PIB muito baixo e um IDH ainda pior, mostrando o descaso do governo para com essa região. Lá também são encontrados os mais baixos níveis de escolaridade de todo o Brasil. O analfabetismo na região também se mostra ser um grande problema, atingindo cerca de 10% da população. E também a mortalidade infantil, sendo 23,5 a cada 1.000 nascidos vivos.